Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, neste domingo belíssimo do dia 10 de maio de 2020, onde nós queremos, nesta celebração desta tarde e noite, dedicarmos esse nosso culto de adoração às nossas queridas e amadas irmãs, mulheres da Assembleia de Deus Ágape, que são mães. Hoje celebramos o dia dedicado a estas guerreiras, a estas lutadoras, a estas mulheres abençoadas. Mamãe Ágape, que nesta tarde, que nesta noite, você possa ser visitada pelo nosso Deus e você receba a nossa homenagem na celebração deste culto que está sendo exclusivamente dedicado a todas as mamães Ágape aqui do Conjunto Ceará. Será um culto abençoado. Nós queremos fazer uma oração nesse começo de adoração e logo após esta oração nós estaremos adorando ao Senhor. A nossa mídia certamente está preparando 2 louvores especiais, exatamente para lhe homenagear, para dedicar este culto de adoração a você, mamãe, que está agora na sua casa, no seu lar, com seu filho, com seu esposo, adorando o nome do Senhor. Oremos, pois. Querido e eterno Senhor, nós te damos graças, meu Deus, por esta tarde e por esta noite em que aqui estamos, Senhor, te adorando, começando mais um culto de adoração ao nome do Senhor, onde nós queremos, ó Deus, dedicar este culto a estas mulheres maravilhosas, as mamães Ágape, que o Senhor tem salvado, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem guardado. Deus, continua com as tuas mãos estendidas sobre todas as mães Ágape, seja aquelas, Senhor, novas, seja aquelas de meia idade, seja aquelas, Senhor, que já ficaram um pouco mais idosas, mas continuam sendo mães. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar todas as tuas filhas nas tuas mãos e abençoa neste dia a elas dedicado. Toma, Senhor, a todas nas tuas mãos e abençoa a tua igreja. Dá-nos, Senhor, um culto, dá-nos uma celebração abençoada, que possamos, Senhor, nesta noite estar dedicando a Ti a nossa adoração neste dia especial de todas as mães. Senhor, ser conosco em tudo nesta noite, pois nós somos gratos em nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, especialmente as mamães, vamos agora ouvir dois louvores dedicados especialmente a estas mulheres maravilhosas, mamães, neste dia 10 de maio, segundo domingo, onde comemora-se em todo o Brasil o dia dedicado às mamães. Que o Senhor possa nos dar a sua graça. E logo após esses 2 belíssimos louvores que vamos ouvir, nossa mídia está preparando louvores dedicados às mamães. Logo em seguida, nós estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus, estaremos fazendo uma rápida e uma singela homenagem às mamães. E logo após esta homenagem, e esse pastor vai fazer a todas as mães Ágape, nós estaremos convidando, trazendo o nosso presbítero Davi, que nesta noite está com a incumbência de trazer-nos uma mensagem, uma palavra que certamente será voltada para continuar esta celebração dirigida às mamães. O nosso presbítero certamente trará uma mensagem que faça referência às nossas mamães. Então, pois, vamos louvar ao Senhor, 2 louvores. Em seguida, estaremos de volta para continuar a nossa celebração nesta noite, neste domingo abençoado, em nome de... My unmoved
você, em qualquer língua vou dizer como seu amor não há igual, nunca haverá tal amor. Mamãe, foi você que me ensinou a falar, e a palavra de Deus me ensinou a louvar. Nos passos de Jesus me ensinou a andar, e o seu exemplo me ensinou. Sem você eu não seria quem sou. Cresci. Ana chorou, seu coração angustiado. O sonho de ser mãe com o vento foi levado. Por ser estéril, um alto preço ela pagava. Quando penina, por ser mãe afrontava. Mas Deus ouviu do céu o choro de Ana, resolveu mudar a história. Quando no templo orava, sem falar palavra alguma, seu coração Deus entendeu, e a vitória desejada Deus pra Ana concedeu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria no outro dia vem. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Quem confia no Senhor grande vitória tem. Deus provou que para Ele nada é impossível, e mostrando para Ana que Ele é fiel. Alguns meses depois, para a surpresa dela, ouve o choro do menino, nasce Samuel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu, e outra vez ficou provado que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu, e outra vez ficou provado que Ele é fiel. Mas Deus ouviu do céu o choro de Ana, resolveu mudar a história. Quando no templo orava, sem falar palavra alguma, seu coração Deus entendeu, e a vitória desejada Deus pra Ana concedeu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria no outro dia vem. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Quem confia no Senhor grande vitória tem. Deus provou que para Ele nada é impossível, e mostrando para Ana que Ele é fiel. Alguns meses depois, para a surpresa dela, ouve o choro do menino, nasce Samuel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu, e outra vez ficou provado que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu, e outra vez ficou provado que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu, e outra vez ficou provado que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu, e outra vez ficou provado que Ele é fiel.
Mãe, tenho tanta coisa pra dizer, nem sei como te agradecer. Quero expressar o meu amor por ti. Está guardado no meu coração as noites que ficaste em oração, intercedendo a Deus por um milagre. Ao me ver pela primeira vez, sorriu, chorou, agora eu sei. Nasceu ali um grande amor por mim. Mãe, você me ensinou a acreditar que o sonho pode se realizar. Não desistiu enquanto não acreditei em mim. Mãe, está guardado no meu coração, tem a minha eterna gratidão. Oh mãe, tenho tanto amor por você. Ao me ver pela primeira vez, sorriu, chorou, agora eu sei. Nasceu ali um grande amor por mim. Mãe, você me ensinou a acreditar que o sonho pode se realizar. Não desistiu enquanto eu não acreditei em mim. Mãe, está guardado no meu coração, tem a minha eterna gratidão. Oh mãe, tenho tanto amor por você. Mãe, quero tanto te surpreender. Será que um dia eu vou poder? Merece tudo que deseja ter. Mãe, difícil é ser como você. Você me ensinou a acreditar que o sonho pode se realizar. Não desistiu enquanto eu não acreditei em mim. Mãe, no meu coração tem a minha eterna gratidão. Oh mãe, tenho tanto amor por você. Oh mãe, o sonho pode se realizar. Não desistiu enquanto eu não acreditei em mim. Mãe, está guardado no meu coração, tem a minha eterna gratidão. Oh mãe, tenho tanto amor por você. Amor por você, mãe. Povo de Deus, mamães Ágape, depois desses dois belíssimos louvores, em homenagem a vocês, mães, aqui a irmã Eliane, representando todas as mães Ágape, nesse dia 10 de maio, segundo domingo, onde comemora-se o Dia das Mães. Vamos fazer uma rapidíssima leitura, onde nessa leitura vamos falar de uma mãe muito importante na história do cristianismo. E hoje as mamães estão aqui, representadas neste culto especial dedicado às mães. Irmã Eliane está exatamente representando todas as mamães Ágape, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 30.
30. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amados irmãos, esta mãezona aqui da Bíblia é exatamente Maria, aquela que dentre todas as mulheres israelitas aprove a Deus a escolher Maria. E aqui o anjo dá ali o recado que ela vai exatamente ter um filho, vai ser mãe. E o nome do seu filho será simplesmente Jesus, o Filho de Deus, que foi concebido via Espírito Santo, e Maria foi agraciada entre muitas mães para ser a mãe do Filho de Deus. Nesse dia em que comemora-se o Dia das Mães, Pastor Brijalva, através da nossa Assembleia de Deus Ágape, eu quero fazer nesta noite uma simples, uma singela homenagem às mamães, todas as mamães Ágape, onde eu vou ler vou dizer algumas palavras. Guarde isso no seu coração. Isto aqui é exatamente para que você recorde que a Assembleia de Deus Ágape lembra das mamães. Todas as mães, nesse dia 10 de maio, representadas que estão aqui pela nossa querida mãezona. Essa é uma mãezona, viu? Irmã Eliane, olha, o sonho de todo filho é ter uma mãe dessa, tá? Essa aqui eu sei. Convivo com ela há 41 anos. É uma super mãe. E agora representando todas as nossas filhas Ágape, que também são mamães. Escute isso. Dia das Mães, 10 de maio de 2020. Aproximadamente 18 horas e 30, aproximadamente 18 horas, em Fortaleza. Dia 10 de maio. Cada mamãe Ágape, escute estas palavras, que eu vou proferi-las agora, em sua homenagem, e você guarde no seu coração. Amém? Amém. Escute. Seu corpo é armadura. Seu amor, a arma mais preciosa, e a sua vitória, conseguida através da felicidade dos seus filhos, da harmonia e paz da sua família. Você é mulher, é mãe, é guerreira. Você carrega no peito um coração onde cabe um mundo de lutas, de amor sem limites, de vitórias sem troféus. Você que é mulher, que muitas vezes, além de mãe, ainda acumula a função de pai. Mas mesmo sozinha, não fugiu da responsabilidade e sempre colocou a felicidade do seu filho em primeiro lugar. Você merece, vocês merecem todos os elogios, todas as homenagens, sorrisos e lágrimas alternam em vossos rostos consumidos de preocupações constantes. Mas para vocês, que são mães e muitas vezes até pais, a recompensa está garantida.
através do amor e reconhecimento dos seus filhos e da certeza de estar fazendo um trabalho maravilhoso. Ser mãe é algo muito difícil. Ser mãe é algo sublime. E vocês carregam isto em vossos ombros e exercem com maestria esta função de ser mãe. O exemplo disto está aqui na irmã Eliane. A você que é mãe, que luta, sofre e festeja na quietude do silêncio, esta homenagem da Assembleia de Deus Ágape e do pastor Grijalva é para você, é para vocês. Mamães Ágape, a todas vocês, feliz Dia das Mães, para a glória do nome de Jesus. Com esta singela homenagem às mamães Ágape, nós queremos com alegria convidar o nosso presbítero Davi, que nesta noite, irmã Eliane quer falar. Amém. Então, antes de convidar o nosso presbítero, preletor desta noite, vamos ouvir a irmã Eliane que quer se pronunciar às mamães Ágape nesta noite do dia 10 de maio. Irmã Eliane, a palavra é sua. A paz do Senhor, minhas queridas. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Vocês sabem muito bem que a gente ama muito vocês. E a minha oração hoje é que Deus abençoe vocês, não só hoje, mas todos os dias da vida de vocês. Que o Senhor possa realizar o desejo do coração de vocês. Que o Senhor possa guardar vocês, livrando de todo mal, de todos os perigos, de todas as doenças, que a gente sabe que a gente está enfrentando muitas dificuldades agora. Mas o Senhor está com cada uma de vocês. Saiba que eu amo vocês, que vocês moram no meu coração. Receba um grande abraço. E é com muito amor e carinho que eu desejo isso para vocês. E agora vai para minha mãe, que a minha mãe está assistindo também. Mãezinha, eu te amo muito. Agradeço muito a Deus pela sua vida, por Deus ter me dado uma mãe maravilhosa, linda, uma mãe amiga, como sempre foi, é e será eternamente. Eu te amo, viu, minha mãe? Um beijo. Amém. Olha aí, depois desta palavra rápida, mas muito profunda, da nossa mãezona, irmã Eliane, convidamos então o nosso presbítero Davi, que nesta noite vai trazer, imagino eu, uma mensagem, uma palavra direcionada, voltada nesta homenagem que estamos fazendo às mamães nesse Dia das Mães. Nosso presbítero Davi está com a palavra para ministrar aos nossos corações. Presbítero Davi, a palavra é com você. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas mamães Ágapes. Eu saúdo a minha querida Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ágape, com a paz do Senhor, a graça e a paz sobre vocês. Quem vos fala hoje é o presbítero Davi. Eu estou com a incumbência, com a grande responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus para vocês. Eu creio que Deus falará aos corações. E antes de mais nada, eu queria externar a nossa alegria de estar tendo aquela sensação de contato com os irmãos. Eu sei que alguns devem estar vendo esse vídeo pelo YouTube, não sei se online, não sei se posteriormente. Provavelmente outros têm a oportunidade de estar vendo também. E a gente gostaria de externalizar a nossa saudade de estar com os irmãos. Tem sido um período de adaptação que não é tão confortável. A gente tem percebido que alguns valores que antes eram desprezados, agora eles se tornam realmente mais necessários. E um deles, irmãos, não que eu tenha desprezado, mas eu tenho percebido claramente como é importante nós estarmos congregados, formando a eclésia do Senhor. Ter oportunidade, a gente poder vislumbrar na vida de vocês que Deus tem agido de misericórdia, que Deus tem cuidado de cada um. E quando a gente olha para a vida de vocês sendo abençoada,
a gente percebe que Deus tem cuidado de todo mundo, inclusive da gente também. Então a gente torce, né? A gente clama ao Senhor que esse período difícil que nós estamos passando venha passar o quanto antes, mas até lá com responsabilidade, com seriedade, que a gente possa cumprir as regras que foram estabelecidas pelo nosso governo, embora exista um pouco de resistência, porque não é de nossa cultura, mas em nome de Jesus, eu quero crer que isso logo vai passar. No meio da eternidade, alguns meses é simplesmente nada, e em nome de Jesus, em momento oportuno, nós estaremos lá ceando juntos, se abraçando, vislumbrando a presença de Deus na vida de cada um, louvando ao Senhor, se alegrando, marcando aquela comida depois do culto. Momentos que a gente muitas das vezes achava que era simplesmente mais um, mas eles viram com uma carga de valor extremamente maior associadas a simples eventos, né? Deus abençoe a todos e em breve a gente se vê em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer também ao pastor Grijalva pela confiança. É interessante que até hoje de manhã eu estava convicto que eu iria falar de um outro episódio bíblico, mas hoje especificamente eu acordei com desconforto em cima dessa palavra, né? Quando a gente é convidado, e eu acredito que acontece isso com todos que têm a oportunidade de estar ministrando, você internaliza a responsabilidade e a gente tenta se colocar realmente na posição de Deus para saber o que é que Ele pretende falar aos nossos corações. E de fato eu acordei hoje um pouco intranquilo com o que eu tinha imaginado que seria. E como Deus realmente está no controle de tudo, usou o pastor Grijalva para me mandar uma mensagem e deu um direcionamento claro que nós estaremos tendo hoje. E eu espero que em nome de Jesus a palavra de Deus ela possa ser resgatada na sua memória e que a gente possa trazer nas nossas mentes, nas nossas vidas, nas nossas experiências, tudo aquilo que nos traz esperança. Amém, igreja? E o livro que a gente vai dar uma lida hoje é o livro de Ruth. Eu vou me deter apenas no primeiro capítulo para ler apenas 2 versículos, tá bom? Então, Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou não insista, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se alguma coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu tenho 2 motivos básicos para ter a tranquilidade de falar em cima desses 2 versículos no livro de Ruth. O primeiro é que hoje, dia 10 de maio, é dia das mães, um dia extremamente especial. É um dia que com certeza nós teremos a oportunidade de ver as nossas crianças, a nossa geração futura, estar ali na frente cantando louvores, em agradecimento a Deus por ter a oportunidade de terem as mães. Com certeza é um dia que muitos não têm a oportunidade de terem as suas mãezinhas perto de vocês. E lembranças boas, algumas engraçadas, algumas duras, mas de um modo geral extremamente construtivas vão vir às nossas mentes hoje. Aqueles que não têm mais, com certeza sentiram uma saudade um pouco mais elevada. Provavelmente você lembre hoje que teve a oportunidade de dizer para sua mãe que a amava e não disse. Então todas essas reflexões elas são feitas hoje. A palavra de Deus ela compara o amor de Deus com o amor da mãe, melhor falando. Ele diz que é impossível Deus amar ao seu filho, abandonar o seu filho, mesmo que uma mãe o abandone. Eu sou pai e para mim é uma coisa extremamente difícil de entender como é que um pai consegue abandonar um filho. E quando Deus faz uso da sua palavra para se referir à mãe, eu tenho um entendimento que o amor de mãe ela deve exceder muitas das vezes o amor de pai. Com certeza a mãe é aquela que bate e logo depois assopra. É aquela que briga e depois vem com um beijo. É aquela que está disponível a fazer o nosso lanche, o nosso almoço. É aquela que quando você sai agora, nesse período extremamente difícil que nós estamos vivendo de pandemia, ela fica, como diz o dizer popular, com o coração na mão enquanto você não chega em casa.
é aquela que intercede para que seus filhos, os seus netos, os netos das mãezinhas, eles possam estar sendo completamente amados, assim como ela amou a vocês. Então é um dia muito especial. E eu gostaria de parabenizar todas as mães pelo privilégio de nós termos vocês aos nossos lados, tá bom? Que verdadeiramente a graça do Senhor possa vir sobre vossas vidas. E em especial eu quero agradecer e parabenizar minha mãezinha, Dona Edna, que Deus possa ser com a senhora, que muitos outros momentos que nem esse, não nessas circunstâncias, mas de comemoração desse dia possam acontecer, que a gente possa ter o nosso almoço do dia de domingo, como geralmente nós temos. E também agradecer a vida da minha querida esposa Natália, que tem sido uma mãe sensacional para o Daniel, que se encontra no ventre dela, para o Natanael. Tem sido um motivo de intensificação dessas atribuições que nós temos como pai e mãe, de se reinventar, de estar com essas crianças dentro de casa praticamente 24 horas, às vezes quase que ininterruptas, porque esses meninos não querem dormir às vezes, mas tem sido um privilégio para a gente estar tendo essa oportunidade de exercer a paternidade. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. E como eu falei antes, o fato de hoje ser o Dia das Mães é um primeiro motivo para nós estarmos trabalhando com o livro de Ruth, tá certo? Meditando no livro de Ruth. Um segundo fato, na realidade, é que o contexto histórico a qual Ruth está inserido, ele tem alguma semelhança com o que nós estamos vivenciando hoje, tá certo? De uma maneira bem geral, a gente tem 3 mulheres. Se você der uma lida no texto todo, você vai perceber isso, que é Ruth que é Noemi com as suas 2 noras, que em determinado momento estão abandonadas. Eu vou explicar depois o porquê. E numa geração, numa nação extremamente patriarcal, esse episódio era algo realmente desfavorável. Exigia-se da mulher que houvesse a descendência, mas sem os seus respectivos esposos isso era impossível. A gente tem uma situação que também se assemelha com os dias de hoje, é porque naquela época a palavra de Deus fala que se passava grande fome naquela terra. A gente tem vivido uma situação que se assemelha um pouco a isso, que eu entrarei em detalhes. Mas existe um terceiro ponto dentro desse contexto histórico que eu gostaria realmente de evidenciar para você hoje. E em especial aqueles que não creem em Deus, que se sentem a parte da família de Deus, que não se sentem integrantes do meio do povo de Deus. Quando Ruth chega para sua sogra Noemi e diz o seguinte, que o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, eu entendo que ela está apontando para Cristo Jesus. Nós sabemos que no Antigo Testamento, todas as bênçãos de Deus ela vinha para o povo hebreu, o povo judeu. Mas estava nos planos de Deus que viesse o seu Filho amado Jesus, que era Deus, assim como ele era Pai e o Espírito Santo também era. Mas ele se fez carne, esteve no meio de nós, e a partir da sua morte da cruz do Calvário, ele nos deu a liberdade de nós termos acesso a ele e fazer parte dessa família também. Existia uma divisão, existia um véu que separava Noemi de Ruth, que era a herança cultural. Mas em pouco tempo de convivência, Ruth teve a oportunidade de vislumbrar que existia um Deus que estava sobre Noemi. Por mais que Noemi tenha despercebido Deus ao longo desses episódios, mas Ruth percebeu que existia esse Deus e ela se apossou desse Deus. E ela entregou a sua vida a Deus quando disse que o teu Deus é o meu Deus. Antes de explicar o contexto que nós possamos contextualizar com hoje, sendo um pouco redundante, eu quero falar para você que não conhece a Cristo ainda, que Deus, ele é o seu Deus. Por mais que você não o conheça, por mais que você não queira, mas Deus, ele é Deus, acima de todas as circunstâncias. Quando a gente tenta aprofundar um pouco mais nesses episódios, que foram citados bem brevemente por mim, a gente percebe que existem algumas semelhanças que nos deixam um pouco até perplexos. Porque naquela época, assim como fala o versículo 1, existia fome. E observe só, se você for dar uma olhada no Antigo Testamento, diversas vezes você vê que o povo que estava ali naquela região da Palestina, eles eram povos nômades.
algumas vezes, por questões de ordem natural, como seca, eles eram obrigados a se deslocar entre regiões para que eles pudessem ter a oportunidade de se alimentar, de beber, de estabelecer as suas tendas naquele local que fosse naturalmente um pouco mais favorável. Mas nesse episódio, alguns historiadores, pesquisadores, eles afirmam, e eu realmente entendo que foi isso que aconteceu, aquele povo que se congregava, que viviam lá em Belém, eles fugiram daquela terra por conta de uma perseguição, em especial pelos midianitas, que naquela época era natural que houvesse disputa entre territórios, e os midianitas entraram na região de Belém, e por uma questão de sobrevivência, Noemi, juntamente com seu esposo, acabaram fugindo daquela região, tá certo? Então observe, imagine a situação a qual eles vivenciaram naquela época. Passava-se fome, eles foram tangidos daquela casa a qual eles passaram a vida toda vivendo. Era a terra de Belém, era a casa do pão, que é o significado de Belém. E de uma hora para outra eles se encontram numa situação de fome em uma outra região que não era uma deles. Isso é parecido um pouco com hoje. Quantas pessoas, infelizmente, têm sentido a dor da fome hoje? Quantas pessoas que fizeram planos estando em um local e agora são obrigados a sair desse local por conta da situação? É muito interessante isso, porque hoje eu tive uma oportunidade, por uma situação a qual eu estou inserido, de receber uma ligação e, aos prantos, uma senhora falava que ela não tinha mais condições de estar em um determinado local, que ela mora com seu esposo e com seus filhos, simplesmente porque as questões financeiras não permitem que ela possa dar essa qualidade de vida que ela tão sonhava para os seus filhos. Está saindo de uma terra a qual ela estava estabelecida. Passa-se necessidade. E isso provavelmente não aconteça somente com algumas poucas pessoas. Nós estamos numa situação onde o mundo todo enfrenta problemas com essa ordem. Pessoas passam necessidade, pessoas passam fome. Existe uma outra situação também, é que você percebe que no texto afirma-se que Elimeleque, o seu esposo, esposo de Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilom, eles são acometidos de doença e vêm a falecer. Como isso é parecido também com hoje, né? Quantas pessoas estão sucumbindo na frente desses hospitais sem ter a oportunidade de serem atendidos? A gente tem visto o caos no sistema de saúde, que eu não quero entrar em detalhes com relação a isso, mas eu tento usar de misericórdia, tentar entender a miséria do outro e saber quão difícil é de você enxergar Deus diante de um caos tão grande, onde nós temos os nossos entes queridos sucumbindo diante da morte. Noemi também vivenciou isso. E por último, que eu considero o mais grave, que está no versículo 13, que é algo que estende, que sai do contexto natural e vai para o sobrenatural. No versículo 13 fala que Noemi, ela abandona. Eu vou ler para vocês o texto integralmente. Ele diz o seguinte: porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E depois no versículo 20 você lê o seguinte, que Noemi muda-se de nome. Ela, ao invés de ser Noemi, aquela que exala alegria, ela se autodenomina como Mara, pois segundo ela, Deus o encheu de amargura. Eu acredito que muitas pessoas nessa situação que nós estamos passando hoje possam se questionar onde é que está Deus. Eu escutei em alguns grupos, né, usando aí de uma maneira metafórica o escutar, e outras pessoas literalmente falaram: por que é que Deus permite que essas coisas venham a acontecer? E mais do que isso, tem gente que questiona por que é que Deus não intervém na vida delas e permite que tão grande mal possa acontecer dentro da casa de cada um. Meus amados, tem algumas coisas que realmente eu não consigo explicar. Mas eu só consigo falar algo que realmente que eu vivencio, que eu tenho convicção, que está na palavra do Senhor
e que de forma alguma, jamais irá mudar de contexto. É que Deus está no controle de tudo, e eu quero que você creia nisso. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um livro dele que eu tenho aqui, ele usa uma frase que eu acho espetacular. Ele diz o seguinte, que Deus, ele não é alfaiate do acaso, mas ele é o arquiteto da eternidade. Eu creio que o que nós estamos passando aqui hoje jamais vai abalar o trono de Deus. Eu creio que a história, ela não está sendo adaptada ao nosso gosto. Eu creio que tudo que está acontecendo foi redigido pelo nosso Senhor. E em breve, essa página ruim, ela vai ser passada. Mas eu creio, acima de tudo, sendo amargo ou sendo tão doce como favos de mel, que Deus, ele está no controle de tudo. E eu quero determinar, em nome de Jesus, que essa convicção que eu tenho hoje, ela possa também ser estendida a todos que me escutam. Se você tem percebido que Deus tem abandonado de maneira errônea, eu quero que você saiba que Ele está do seu lado. Quando você percebe lá no livro de Gênesis, que Isaac, filho de Abraão, ele faz algo que é extremamente interessante, mas quando você tenta analisar da forma razoável, parece um absurdo. Ele começa a cavar no meio do deserto poços. E como é que você vai encontrar água no meio do deserto? Tem hora que ele desconfia, tem hora que ele duvida. E na sua indecisão, na sua convicção que Deus não estava com ele, ele decide voltar para o Egito. Mas Deus, em sua soberania, o interrompe e diz, fica na terra de Gerar. E Deus está falando para você que, independente das circunstâncias, solidifica, constrói a tua casa na tua terra, sobre a rocha que é o nosso Cristo Jesus. E em nome de Jesus, você vai ter a oportunidade de vislumbrar que Deus sempre esteve ao seu lado. Você pode estar caminhando por um deserto e hoje você está vislumbrando as pegadas de Deus ao seu lado. Cristo está andando ao seu lado e você percebe isso por conta das pegadas. Mas se essas pegadas vierem a desaparecer, tenha uma convicção. É porque você agora está sendo sustentado por Deus e não mais caminha, porque Ele te carrega em nome de Jesus. Então, naqueles dias, a gente tinha essa situação que muito se assemelha com hoje, tá certo? E quando você pega esse contexto bíblico, histórico, a qual Ruth estava inserido, a gente consegue colocar mais alguns detalhes que têm acontecido hoje, igreja. Dentro das igrejas e muito mais fora delas também. Vocês têm noção de quantos chefes de família estão hoje desesperados porque perderam seus empregos? É bem provável que muitos de vocês tenham tido a oportunidade, nesses últimos dias, de estar abençoando com alimento, com recursos financeiros, para a gente formar cestas básicas. Porque existem pessoas que estão passando por dificuldades. Quantas vezes você já passou em frente a essas Caixa Econômica Federal, essas lotéricas, órgãos bancários que têm providenciado esse auxílio que foi providenciado, e a gente vê filas enormes porque a grande maioria da população tem passado por necessidade? Você entende isso? Você entende como se assemelha com aquele cenário de fome? Quantos pais estão preocupados porque não conseguem pagar a mensalidade das escolas dos filhos? Quantos membros dentro da nossa igreja já tiveram familiares acometidos por conta dessa doença? A gente sabe que inclusive tem pessoas que já se encontram com o Senhor. E quão difícil é de você enxergar Deus no meio dessa situação? Algumas coisas são até impressionantes de você acreditar, mas a gente tem percebido o número do aumento, de violência contra a mulher em algumas cidades de quase 50%. A gente tem percebido, e eu falo isso porque eu escutei pessoas que, sem entender, se encontram aos prantos, por mais que tenham alimentação dentro de casa, por mais que seus filhos e seus entes queridos estejam do lado, mas por conta da fragilidade emocional, eles são acometidos pela ansiedade e não conseguem se controlar, e se contar os prantos hoje. E é muito difícil a gente tentar enxergar onde Deus está no meio dessa situação toda. Mas eu queria compartilhar com vocês que Deus, Ele está no controle de tudo.
Estou falando isso pela terceira vez. E em cima desse texto bíblico, eu gostaria de comentar como é que Deus ele aparece. Mas eu pergunto para você, como é que você tem entendido o agir de Deus no meio desse caos? Você tem tido a oportunidade de se alimentar? Você ainda consegue respirar? Tem cérebro para pensar e entender? Eu sei que muitas pessoas não têm ideia do que está acontecendo, porque a gente nunca teve a oportunidade de vivenciar. Essa semana a gente teve uma conversa com alguns líderes da igreja, e o nosso amado querido Walter, um abraço para ele, fez um comentário que eu achei extremamente interessante. Ele disse o seguinte: nós não temos ideia do que é fome. A fome, ela chega a doer, que ela transcende a racionalidade. É muito capaz que um pai vendo um filho passando necessidade, chorando pela dor da fome, possa cometer os mais perversos crimes. E a gente, como igreja, tem a oportunidade ainda, porque muitos têm essa oportunidade, de ter a escolha do que comer no dia a dia. E esse tipo de cuidado que Deus tem conosco, é importante que você tenha isso em mente, o fato de estar andando, de poder ter saúde, para que a gente possa olhar para o lado e ver que existem pessoas dentro de nossa igreja que passam dificuldades, e você vai ter a graça de Deus, como diz Paulo, de abençoar esses que necessitam, porque você sabe que Deus ele está com você. Mas, mesmo tendo essa convicção pela grande maioria, tem outros que se realmente acometem da ansiedade, da culpa, do desespero, e muitas das vezes você só consegue enxergar a tempestade que vem sobre você. Nós estamos passando por uma tempestade. E assim como uma tempestade chega sem dar recado, sem marcar dia e hora quando ela vai vir, ela vai se assemelhar com essa situação pandêmica que nós estamos vivenciando. Muitas casas estão desesperadas. Muitas casas estão aflitas. Muitas casas questionam onde é que está Deus. Estão ansiosas pelo agir de Deus. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que não é a tempestade existindo ou não que nos faz ter a convicção que Deus existe. Porque Deus ele está conosco, independente do que acontecer. Eu creio muito nisso. O que a gente precisa ter é a calma de saber, assim como aqueles discípulos tinham Jesus, embora não creram que ele era onipotente o suficiente para chegar do outro lado da margem, eles ficaram extremamente preocupados, desesperados no meio da tempestade. E Cristo Jesus estava lá dormindo no barco. Mas é interessante que quando você percebe lá no texto que está nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos, quando Deus diz o seguinte: olhe, nós vamos atravessar esse lago, é porque eles chegariam do outro lado. Se Deus fala que chegariam do outro lado, não era uma tempestade que iria fazer com que eles viessem a parar. E é nessa mesma convicção que eu falo para a igreja, que nós iremos passar sim por essa tempestade, porque Deus está conosco. Eu não sei se vocês sabem, mas a herança de Noemi, através de Ruth, 3 gerações depois, foi através do seu bisneto, 4 gerações depois, com seu bisneto chamado Davi, o maior rei que Israel já teve. Olha como é interessante, Deus permitiu, estava no entendimento de Deus, que Ruth viesse a entender que deveria fazer parte daquela nação, porque essa ação de Ruth, que estava no controle de Deus, estava nos planos de Deus, permitiria que viesse um rei sobre aquela nação, um rei que era amigo de Deus, e a descendência desse rei, vindo da tribo de Judá, permitiu que nosso Cristo Jesus viesse a nascer. Se Noemi não tivesse passado por aquela dificuldade, provavelmente Ruth não teria se compadecido para permitir estar no meio daquele povo, de se fazer parte integrante daquele povo. E se essa decisão não viesse, se o contexto ruim não acontecesse, nós não teríamos a nação de Israel tendo como um dos seus filhos Cristo Jesus. Você percebe a bênção? Você percebe como Deus está no controle de toda a situação? Deus, ele está cuidando de nós. Houve uma época em que Israel, o povo hebreu, melhor falando, eles eram martirizados pelo povo romano.
Mas foi esse martírio que permitiu que vários apóstolos eles se dispersassem pelo mundo por conta da perseguição para pregar o evangelho. Foi diante das dificuldades que a gente vê que João, por exemplo, foi para a ilha de Patmos. E observe, na ilha de Patmos ele escreveu o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse nos garante que vai chegar um dia onde nós iremos ver esses céus rasgados. E o nosso Cristo Senhor Jesus, ele vai descer e vai te convidar, vai me convidar a fazer morada com ele. Eu creio muito nisso. E mais do que isso, por mais difícil que pareça, mas a gente tem buscado entender como é que nós podemos aprender no meio da dificuldade. Meus amados, eu sei que muitas perspectivas nos trazem realidades diferentes. Para alguns, possa ser que o que nós estamos vivenciando seja um extremo martírio. Mas eu acredito que para outros tenha sido motivos de parar para enxergar oportunidades. Existe na história, especialmente da cidade de Nova York, de um rapaz chamado William Levitt. Eu acho que o nome dele é esse. E foi logo após a Segunda Guerra Mundial, onde os soldados americanos voltaram para suas cidades, em especial isso aconteceu na cidade de Nova York, dentro do estado de Nova York. E observe como é interessante a situação. Como a grande maioria dos soldados voltaram porque a guerra estava findada, houve uma disseminação de novos casamentos, porque homens apareceram naquela cidade. E naturalmente, com o passar dos anos, houve a necessidade de ter moradias. E um caos aconteceu naquela cidade, porque simplesmente muitas famílias foram geradas, filhos nasceram, mas eles não tinham oportunidade de morar. Porque a cidade, ela possuía os seus grandes centros, né? Os seus grandes centros estavam na parte central da cidade. E esse William Levitt percebeu que no meio desse caos imobiliário, no meio dessa dificuldade, ele poderia construir bairros nas periferias da cidade. E ele pôde enxergar na oportunidade que para muitos era travestida de crise, ela era transparecida como grandes dificuldades, ela parecia algo que era invencível, para ele se tornou uma oportunidade de abençoar diversas famílias e por tabela ser milionário. É igual aquela história daquele trabalhador que foi convidado pelo seu chefe a abrir uma franquia numa cidade africana para uma fábrica de sapatos. E esse rapaz que foi primeiramente para essa cidade viu que o negócio não iria dar certo, porque não fazia sentido você vender sapatos numa cidade, numa aldeia onde ninguém usava sapatos. E ele decidiu abandonar o barco e voltou e entregou aquele cargo de confiança para o seu chefe. Mas uma segunda pessoa teve a oportunidade também e foi para essa mesma cidade. E quando ele chegou lá, ele vislumbrou uma oportunidade de vender sapatos, porque onde as pessoas não tinham sapatos, é porque elas oportunamente poderiam comprar. Para um, era um momento de extrema dificuldade, era algo extremamente inviável, mas para outro, era uma oportunidade. Eu não sei como é que está o seu olhar com relação a essa situação. Eu não sei com que olhos vocês têm enxergado as dificuldades que nós estamos vivenciando. Mas eu quero que vocês entendam que no meio da escuridão, onde você provavelmente não consegue enxergar o que vai acontecer no dia de amanhã, existe um Deus, que Ele é luz, que Ele no meio das trevas se faz transparecer, porque Ele é luz. E é em cima dessa luz que eu gostaria que vocês enxergassem que Cristo Jesus, Ele quer abençoar a sua vida. Entenda que deserto é um momento de oportunidade. Deserto é um momento de aprendizado. Deserto é um momento de amadurecimento. E eu quero crer que em nome de Jesus, tão breve, nós estaremos olhando para trás e vendo como nós crescemos no meio dessa pandemia. Eu tenho uma convicção de uma maneira geral, o que é que nós vamos aprender no meio dessa circunstância. Nós vamos entender um pouquinho melhor o significado da palavra avivamento. Porque nós estamos numa total dependência do Senhor. Estamos numa situação extremamente difícil e para muitos é impossível sair dessa
pela força do próprio braço. E numa encruzilhada dessa só existe uma única situação. É nós estendermos as nossas mãos aos céus e termos a convicção que Deus estenderá dos céus a sua mão e irá nos levar para perto dele, porque ele tem cuidado de nós. Igreja, em nome de Jesus, creia que o Senhor está conosco. Não se desespere, porque Deus está no controle de tudo. Não tenha medo do dia da manhã, porque o Jeová Jireh, ele é o Deus da tua provisão. E jamais, se eu creio na palavra de Deus, ele não permitirá que o justo venha mendigar o pão. Nós sairemos sarados no meio dessa pandemia. E para a honra e a glória dele, nós poderemos cantar o hino da vitória para aqueles que não creram nele, mas através dos nossos exemplos, através das nossas vidas, em nome de Jesus, nós iremos viver um avivamento e muitas vidas serão alcançadas pela sua vida e pela minha vida, em nome de Jesus. Eu finalizo por aqui. Nós não estamos numa oportunidade onde a emoção ela possa exceder, mas eu creio que a mente nos permite a razoabilidade de entender que nós temos a convicção em cima de fatos, junto com a nossa fé, que nós sairemos dessa melhores para a honra e a glória do Senhor. Deus te abençoe. Meus prezados irmãos e irmãs, graças a Deus, obrigado, presbítero Davi, por uma mensagem maravilhosa nesta noite, neste culto em homenagem às mamães Ágape. Muito obrigado a você que nos ouviu, assistiu esse culto de adoração ao nome do Senhor. E nesse final de culto, antes da oração final, nós queremos pedir aos irmãos, convocar os irmãos e dizer para os irmãos: estamos passando situações muito difíceis, agora especialmente com esse praticamente confinamento, né, mas nem isolamento, nós estamos confinados dentro de casa. Até para sair você tem que se justificar sob pena de ser multado e até mesmo preso. Estamos passando uma situação muito delicada. Somos servos de Deus e nos resta o Senhor na nossa defesa. Desta forma, eu quero comunicar para os irmãos um fato bem interessante, aproveitando uma ideia dada pelo nosso evangelista Mário, da nossa igreja Assembleia de Deus Ágape. E ele ontem falando com ele, ele deu essa sugestão e eu falei para ele que a sugestão é muito boa, não é? Nos primeiros 20 dias desse isolamento, eu e minha esposa ficamos 20 dias em jejum, todos os dias, pela manhã, de 6 até meio-dia, nós ficamos em jejum. Encerramos o jejum depois de 20 dias e, por sugestão do nosso evangelista Mário: pastor, por que você não convoca os irmãos para a gente jejuar? E eu expliquei para ele já o que estava fazendo e achei uma ideia boa. Ao invés de estarmos nós discutindo isso ou aquilo, quem está certo ou quem está errado, isso não nos diz respeito. Somos servos de Deus e devemos nele crer e confiar. Portanto, as nossas armas não são materiais, não são humanas, as nossas armas são espirituais. Com base nisso, eu quero convidar os irmãos que desejem, que queiram assim o fazer. Eu, pastor Grijalba, e minha esposa, nós vamos passar, a partir de segunda-feira, nós vamos passar a jejuar todos os dias. Vamos excepcionar apenas aos domingos, até o dia 20 de maio, a partir de segunda-feira, eu, pastor da sua igreja, e a nossa querida esposa, pastora Eliane, nós estaremos em jejum todos os dias, de 6 da manhã até meio-dia. E aí eu quero convocá-los, se assim você desejar fazer isto é em prol dessa situação delicada que estamos passando, para que Deus, o Senhor dos Exércitos, nos liberte disso, nos dê meios para que possamos sair disso, porque ninguém suporta mais, estamos todos sufocados, isso está sufocando. Mas pastor, e a saúde? Tudo bem, querido, não estou discutindo aqui o mérito, nem vou discutir isso. O meu negócio é espiritual, o meu negócio é com o Senhor.
Então é jejum e oração. Convoco aí as nossas irmãs do departamento de oração da igreja, a nossa irmã Sônia, Lida e as demais irmãs, que possamos unidos. E os demais irmãos que desejarem. Eu, particularmente, vou fazer a partir de segunda-feira jejum e convido todos os irmãos que assim o desejarem, que possamos fazer esta corrente espiritual. Nosso negócio é espiritual, querido. Não vamos envolver em polêmica, em questionamentos humanos. Isso é um problema deles, que resolvam se estão certos, estão errados. Não é problema nosso. Nós não somos juízes para estar julgando ninguém. Vamos confiar, crer no nosso Deus. Amém, queridos? Isso a partir de segunda-feira. Estamos nós, irmãos da Ágape, que desejarem, entrando nesse jejum até o dia 20, quando termina a tal quarentena, o tal isolamento e coisa mais que você queira dar de nome. Amém, queridos? Então, nesse culto maravilhoso, em homenagem às mulheres, queremos terminar com uma oração de agradecimento e a bênção apostólica. Deus santo e maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse domingo, segundo domingo de maio. Muito obrigado pelas tuas irmãs, mulheres, servas do Senhor, que são mães, que neste dia, Senhor, que nós dedicamos a elas. Assim, ó Deus, que o Senhor abençoe, o Senhor continue suprindo as necessidades, sejam materiais, sejam espirituais, de todas as nossas irmãs, como também de toda a igreja do Senhor. Deus nos dá uma semana de paz, uma semana abençoada, para a glória do nome do Senhor. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as consolações e do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Queridos, terça-feira, não esqueça, depois de amanhã, dia 12 de maio, estamos de volta, juntos, no nosso culto de ensino, na terça-feira, culto de ensino, às 19 horas. Até lá, em nome de Jesus, fiquem com Deus.